para você que me acompanha aqui pela TVGC. Eu sou Esther Centenaro e começa agora o meu programa Olhares. E hoje a conversa é de mãe para mãe. Para vocês que sempre me acompanham aqui no programa e me chamam no privado fazendo inúmeras perguntas que eu adoro, algumas que eu não sei responder e eu procuro as profissionais para me ajudar a dar retorno para essas mães maravilhosas. É com você que hoje eu quero falar, trazendo algumas dicas, algumas coisas caseiras, né, de mãe para mãe, e também a opinião e dicas de duas super profissionais, a Franciele Inig, fisioterapeuta, e a Graziele Durão Guise, terapeuta ocupacional. Se liguem no que a gente vai conversar agora, um pouquinho de muito que nós mães podemos estar fazendo pelos nossos filhos, que ditos especiais todos são. Então, para os nossos filhos que precisam um pouco mais de cuidados, pois alguns têm deficiências, síndromes, alterações. Se liga! Você já ouviu falar da importância dos primeiros 1000 dias do bebê? Se liga que a Franciele Inig, fisioterapeuta, vai nos explicar. Então, a dica de hoje do Se Liga Mamãe é para as mamães que estão ainda gestando um bebê ou que ele está na fase até os 2 anos de idade. Mamães, vocês sabiam que esse período é considerado um intervalo de ouro pelos cientistas? Ele é chamado de os primeiros 1000 dias do bebê. Que são os primeiros 1000 dias do bebê? Os primeiros 1000 dias do bebê, eles vêm desde o primeiro dia da gestação até os 2 anos de idade da criança, período onde tem a maior crescimento e desenvolvimento por toda a nossa vida e que interferirá, inclusive, na nossa fase adulta e na velhice. Então, os cuidados com a alimentação, com a nutrição adequada, com o estresse, são super importantes. Eles já apontam que 80% desses fatores ambientais vão interferir nesse período e somente 20% vêm de fatores hereditários. Então, se liga, mamãe, na importância dos primeiros 1000 dias do bebê. E sobre o desenvolvimento motor do seu bebê? Você também tem dúvidas? Se liga! Você tem dúvidas em relação ao desenvolvimento motor do seu bebê? Se está compatível com a idade ou não? Saiba que um fisioterapeuta pediátrico pode lhe ajudar nesse sentido. O fisioterapeuta infantil vai avaliar os padrões de movimento desta criança, o tônus muscular e pode avaliá-lo com escalas padronizadas de desenvolvimento motor, como a escala Alberta, por exemplo. A escala Alberta é uma escala motora infantil que é utilizada por fisioterapeutas pediátricos para avaliar a variabilidade de movimento do bebê de 0 a 18 meses de idade, onde ela avalia os movimentos do bebê na postura prono, onde esse bebê até 18 meses deve adquirir 21 posturas, na postura supino ou barriguinha para cima, onde ele tem que adquirir no total de 9 movimentos, a postura sentado, onde ele tem que adquirir 12 movimentos e na postura em pé, 16 movimentos. O fisioterapeuta poderá lhe ajudar nesse sentido, avaliar se esse desenvolvimento está compatível com a idade do bebê, se existem sinais de risco para o desenvolvimento, se esse desenvolvimento está pleno, a partir de um gráfico de observação do percentil que essa criança está adquirindo. Se ele não estiver adquirindo a movimentação correta, o fisioterapeuta também poderá lhe apontar com precisão quais os movimentos que a criança deverá fazer e como estimulá-lo. Um dos fatos mais importantes na vida dos bebês, até 1 ano de vida, é o engatinhar. Você sabe a importância do engatinhar para o seu bebê?
Não sabe? Ou acha que sabe? Se liga que a Fran vai dar algumas dicas. Hoje nós vamos falar sobre a importância do engatinhar. Tem crianças que passam por essa fase e vão direto para o caminhar, mas é uma habilidade importante que a criança deve passar, pois ela amplia tanto o seu desenvolvimento motor como cognitivo, também visual e sensorial. É nessa fase que a criança começa a locomoção, que ela explora os espaços, que ela desenvolve noções de profundidade, de percepção visual, de estimulação tátil da mãozinha, onde ela produz um alinhamento perfeito da coluna vertebral, faz transferência de peso para o quadril, importante para a formação do quadril dessa criança, e faz um fortalecimento dos membros superiores, que será importante futuramente na coordenação motora fina dessa criança. Então deixe seu filho engatinhar em tapetes emborrachados e um lugar seguro. Se liga, mamãe! Você sabia que o terapeuta ocupacional é muito importante na vida das nossas crianças, dos nossos bebês, adolescentes e, por que não, adultos? Sabe por quê? Porque o terapeuta ocupacional ajuda eles nas suas rotinas corriqueiras, ensina eles a aprender de uma maneira mais fácil as atividades do dia a dia, como se alimentar, tomar banho, estudar, a parte de higiene. A terapeuta ocupacional é muito importante na vida do seu bebê. Muitas mães têm muitas dúvidas. Eu já sou uma mãe de criança com deficiência há 9 anos, praticamente quase 10 a Bibi vai estar fazendo. E a gente tem muita dúvida. Até da forma da alimentação, de como eles se alimentam, que eles são seletivos. Opa, seletividade. Você já ouviu falar em seletividade na alimentação? Escuta o que a Grazi, terapeuta ocupacional, tem para nos dizer. Hoje eu vou dar uma dica muito importante para vocês observarem como que o teu filho se comporta durante a mesa. Principalmente as crianças que são seletivas na alimentação. Por quê? Crianças que são seletivas não é porque elas não querem comer ou elas estão com frescuragem. Ao contrário disso, tá? Tem que observar se a comida de vocês em casa tem muito cheiro de tempero, tá? Se ela é uma comida mais molhada, comida mais seca. Ou quando vocês colocam a comida no prato, misturou tudo, a criança não come. Porém, se você coloca separado, a criança come. Esses pequenos detalhes são extremamente importantes. Além disso, observar se a criança gosta de se sujar quando ela pega comida, por exemplo, uma batatinha frita. Pegou a batatinha, já limpou o dedo na roupa, já deu ânsia, ou ela simplesmente aceita. Se ela tem essas condutas, fiquem alerta porque ela pode ser seletiva. Você também sabia que o brincar é de extrema importância no desenvolvimento das crianças? Pois é. E agora, nessa época de pandemia, onde a gente sai pouco ou praticamente nada, às vezes as brincadeiras corriqueiras do dia a dia se tornam escassas, as crianças cansam. E que tal fazer algo diferente que vai atrair a atenção da criança, vai estimular o seu cognitivo? Pois bem, que tal um cineminha em casa? A Grazi, terapeuta ocupacional, vai dar uma dica muito bacana. Se liga! Então, hoje nós vamos trabalhar com contação de história de uma maneira diferente, que sai de você sentar, ler o livro e contar para o seu filho. Que tal a gente fazer uma história como se fosse um filme, como que está aqui na imagem? Você vai precisar apenas de um copo que dê para cortar o fundo, um pincel, fita e papel filme. Primeiramente, você vai cortar o fundo desse copo. Logo em seguida, você vai encapar com papel filme, como que tá nesse aqui. Para que o papel não solte, você vai precisar de fita para poder grudar. E ele vai ficar dessa maneira, fundo cortado. E a partir daí, o pincel você vai desenhar nesse plástico. Nessa criação, você pode deixar a criança usar a imaginação e desenhar o que ela quiser. E para iluminar, você vai precisar de um celular com a sua lanterna. E aí você basta apenas mirar e contar a história.
mais uma super dica de atividade para nós estarmos fazendo em casa com as nossas crianças. Se liga que a Grazi vai falar. 2 dicas de atividades para fazer com as crianças menores em casa, tá? Então, coisa simples que tem em casa, mas que é extremamente importante e que pode auxiliar no brincar da criança, tá? Então, uma primeira sugestão é, sabe aquele batedor de bolo que você tem em casa que você não quer mais usar, que está encostado? Você pode colocar texturas dentro dele para a criança brincar de tirar dentro. Você pode colocar algodão, todo o material que dá para ela tirar com a mão. Trabalha a motricidade fina, fortalecimento dos membros superiores, direcionado, no caso, à mão, certo? Outra brincadeira é pegar uma bacia ou um balde que tenha lugares para passar barbante e coloca todos os brinquedos para que a criança possa pegar. Você pode utilizar texturas e tudo que você precisar de materiais para que ela possa explorar de fora. Hoje nós vamos falar sobre o brincar e o desenvolvimento infantil. 3 dicas importantes. O brincar, ele envolve todo o processo da criança pegar o brinquedo, explorar e depois brincar com ele. Então, mamães e papais e cuidadores, olhe bem como que a criança brinca. Explora vários materiais, não fica só apenas no brincar com brinquedos em si. Explora materiais de cozinhas, espaços externos, para que a criança ela ativa o motor, o sensorial, a vocalização, que é através da fala, e todo o espaço que ele pode explorar. Isso vai aumentar a socialização e principalmente o vínculo com vocês. Então, hoje nós conversamos um pouquinho sobre o dia a dia das mães e das crianças que têm alguma deficiência, alguma síndrome, alguma alteração. Dicas maravilhosas do dia a dia, da nossa rotina, mas que muitas vezes a gente nem se dá conta. E eu agradeço imensamente a Franciele e a Graziele por essas dicas maravilhosas. Agradeço a todas as mães que entram em contato comigo no particular, fazendo essas perguntas simples, mas que muitas vezes passam por nós despercebidas, não é verdade? Então, você que me acompanhou hoje aqui pela TV GC no meu programa, eu agradeço. Fique à vontade para estar compartilhando essa nossa conversa e agradeço de coração imensamente a Graziele e a Franciele que sempre estão nos socorrendo. Todos os dias é a gente dar um grito, chamar elas, que elas estão dando toda a atenção necessária. E você que ainda não conhece o trabalho da Fran e da Grazi, eu vou deixar aqui embaixo o link, a página delas do Instagram e do Facebook, para você estar entrando, verificando mais dicas que elas dão lá e também entrando em contato com elas para tirar as suas dúvidas. Um super beijo para vocês que nos acompanharam e até quinta-feira que vem.